há muito tempo atrás, nós não tínhamos uma tecnologia chamada journaling. Então, os arquivos eles eram praticamente escritos diretamente no sistema secundário de armazenamento. E então, nós tínhamos uma preocupação muito grande com arquivos corrompidos. Bom, sempre foi uma preocupação, mas antigamente acontecia. E eu passei por isso algumas vezes. Bom, quando o arquivo se corrompe, é possível binariamente você corrigir, mas aí já não é para qualquer um. Acontece que alguns sistemas de arquivos, bom, assunto que vamos ver daqui 2 capítulos, eles implantaram um negócio chamado journaling. E nesse journaling, todas as alterações não são feitas diretamente no sistema secundário. São feitas na memória com notícias de alteração. E essas notícias de alteração são persistidas no disco. Então, quer dizer que agora não se corrompe mais arquivos como se corrompia no passado. Por que estou falando isso? Porque antigamente era um sacrilégio você abrir um arquivo de configuração só para ver o arquivo, ou seja, não é para editar, com uma ferramenta de edição. Então, é lógico que eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu sei que agora é como você acertar um átomo na galáxia mais próxima, mas vai que alguém consiga acertar esse átomo com um tiro nessa galáxia mais próxima. Ou seja, vai que aconteça esse erro e aí você vai ficar pistolado comigo. Então vamos lá. Existem 2 operações então básicas que nós fazemos sobre os arquivos. Primeiro, ler um arquivo. Eu só quero ver o conteúdo do arquivo, pô. Só quero ver o que o cara colocou lá. Ou eu quero editar o arquivo. O ruim é quando você quer ler o arquivo, não porque você quer ver o que o cara escreveu lá, é porque você quer ver o que você escreveu. Cara, isso aí, meu, se você chegar nesse ponto aí, vai passear com o cachorro. Bom, um erro clássico, então, clássico do passado, é você pegar um arquivo para ler e utilizar ferramentas, então, de edição. Isso leva a riscos. E aí tem aqui uma nota de rodapé 23. Risco reduzido em sistemas de arquivos que utilizam journaling. Cara, ficou... Ao passar do arquivo Word para o PDF, agora eu vi que não ficou legal as notas de rodapé. Nota de rodapé eu tinha feito com uma fonte menor e uma linha. Bom, futuro eu resolvo isso. Bom, então vamos lá. E aí naturalmente pode corromper um arquivo, né? Caso você precise ler um arquivo, utilize cat, conforme exemplo abaixo. Bom, tem um arquivo muito importante no mundo Linux, e eu posso abrir aqui porque é uma máquina de aula, não é minha máquina real, jamais poderia naturalmente deixar isso aqui passar, né? cat /tab cvtc pas tab, ou seja, PAS tab, e ele completa para mim. Legal? Então eu escrevi no Output. Output, ele é naturalmente um descritor, que vamos falar mais para frente. Então o programa escreve no descritor de Output do programa, que entra no input do terminal e aí mostra na tela para mim, que é algo que nós vamos ver no futuro. Olha só, tá aqui o arquivo. Superusuário root. Por que eu sei que o superusuário? O que é o conceito de superusuário? Tá vendo esse 0 aqui? Então, pense você no princípio do princípio. No princípio do princípio, os arquivos estão sendo copiados e uma nova imagem que está sendo ali instalada em um disco e está virando um sistema operacional. Tudo é copiado para o usuário ID 0, grupo 0. Então, quem for ID 0
é superusuário, ou seja, pode manipular qualquer arquivo. Vou repetir. Quem é 0 pode manipular qualquer arquivo. Puta merda. Então isso é uma das coisas que distingue esse usuário como superusuário. Lógico que você poderia muito bem, e é comum do mundo hacker, preste atenção, você vir aqui no www.data e colocar 0 aqui. Pode. Por quê? Você tem que entender que no passado, na época dos programas antigos, que utilizava DBF, utilizava arquivos de dados antigos, a primeira coluna é a chave de tudo. Não a segunda, não a terceira. A primeira. Então é a primeira que não se repete. Mas aqui é a segunda, né? A terceira. Terceira coluna. Então essa pode se repetir. Então o cara coloca 33 aqui. Bom, qual é a vantagem? Quer dizer, 0 no lugar do 33. Espera aí, aqui. Qual é a vantagem disso? Quer dizer que todo processo que roda com o usuário www.data, ele pode ser o superusuário. Ele executa operações sobre os arquivos lá do kernel, lá da instalação. Puta merda. Então você faz um superusuário. Qual é a vantagem de colocar no www.data? Geralmente o www.data, ele é muito usado para o usuário de websites. Então, se você consegue fazer um upload de um script malicioso para um website, você consegue executar ele como superusuário. Um papo esse que nós vamos ter mais para frente, tá? Legal, né? Pô, é bom conhecer as coisas, cara. É muito bom você conhecer, estudar, ler, saber, conversar com as pessoas, tá? Você naturalmente pode ver o final de arquivo -e. Cara, eu já usei esse comando aqui com vocês, lembra? Do arquivo em C++ que eu copiei, colei e vi os caracteres do Microsoft Word? Então, vamos lá então, ó, -e. Em Linux, o caractere de quebra de linha é esse aqui, ó, tá? Que eu não grifei. Então a linha começa aqui e termina aqui para nós. Para nós. Para a máquina não. Tá vendo? Aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte, se você comparar essa linha, certo? Com essa linha, você só não vai ver esse último caractere. Então essa linha está íntegra, ela não foi corrompida. Então eu vou ver esse último caractere, aí eu pego isso aqui. Aí eu olho aqui. Cara, é igualzinho. Não foi corrompido. Então quando um arquivo ele é corrompido, é assim que nós fazemos. Nós comparamos e só tiramos isso aqui. Se for o Microsoft Windows, vai vir uma coisa maluca lá, tá? Olha só. Olha só, aqui, ó, quer ver? Ó, /bin/bash, ó, exclamação, M, cifrão. Tá vendo isso aqui? É exclamação, não, desculpe, é o acento circunflexo. Eu acho que é isso, não lembro. Tá vendo aqui o circunflexo e o M? Não deveriam existir, cara. Não deveriam existir. Então esse arquivo está corrompido logo aqui. Na verdade, todas as linhas, né? O cara parece que copiou de um PDF na internet e colou. O cara copiou da internet algum PDF e colou. E é a merda que deu. E isso aqui não deixa com que esse script seja executado. Então, se você tem dúvida, você olha para o teu script e fala, ou para o teu código e fala assim, pô, mas tá correto, eu não errei nenhum caractere. Cara, coloca um traço aí e dá uma olhada nos fechamentos de string, tá? Beleza? Bom, tem arquivos que são muito longos, né? Não sei se vocês já viram, né? E às vezes nós temos que olhar com outros leitores. O CAT nem sempre ele é o único leitor de arquivo que utilizamos,
Beleza? Aqui está mostrando o seguinte. Legal, peraí. Imagina então que eu tenho aqui também, ó. O que dá para se fazer com cat? Concatenação de textos. Você tem um arquivo log do processo 1, do programa 1, log do processo 2. Com o cat, você pode colocar os logs aqui e colocar esse sinal de maior e um arquivo que não existe. Então ele vai concatenar os dois arquivos nesse arquivo aqui. Que é comum fazer isso quando nós temos várias rotinas de backups e aí tem vários logs e aí nós juntamos os logs em um único log para mandar com o comando mail. O Linux tem um comando chamado mail, que dá para a gente mandar o e-mail com o log de um processo. Só que em vez de mandar 10 logs, junta tudo em um e manda ele depois no final. Tá? Bom, aqui nós temos um catzinho simples. Basicamente, agora estamos utilizando strings. Na linguagem C, você não tem string. Na linguagem C, você tem um array de char. E por isso que no passado você tinha limite para os textos. Limite para o nome de uma pessoa, limite... Já tinha tudo limite. Já no C++, nós temos uma classe chamada string. E com ela nós temos então a possibilidade de criar um objeto do tipo string. String é um texto. Mas não encarado para nós programadores como um array de char. Bom, aqui eu estou usando o fstring. Provavelmente vou mexer com arquivos. Vamos pegar a linha do arquivo e vamos mexer com dispositivos de I/O. Vamos mexer com o disco. Aqui, se o cara não colocou os dois argumentos, por que dois argumentos? Eu vou fazer assim, tipo assim, ó. Meu cat, por exemplo. Não, aqui ó, meu cat. Meu cat. E vou passar o argumento de qual arquivo eu quero ler. Então o que acontece? Esse aqui é o argumento 0, esse aqui é o argumento 1. São dois argumentos. Tá? Por isso que eu estou testando se o número de argumentos aqui é diferente de 2. Não, tem que ser exatamente 2. Se não, eu saio com exit 1. Nós vamos ver mais para frente que sempre que um processo sai com um número diferente de 0, significa que deu erro. Que erro deu? Bom, aí o programador que vai ter que definir que número representa, por exemplo, o número de argumentos não coerentes, vamos colocar assim. Bom, aqui nós temos o ifstringFile. É para nós abrirmos arquivos. Bom, geralmente, se eu estivesse programando em Java, deixa eu abrir com a ferramenta de texto. Deixa eu abrir uma ferramenta de texto. Se você estivesse programando em Java, como seria isso aqui? Então, vamos lá. Eu tô com um problema aqui, gente, do QBIS Control. Cara, você acredita que tem um problema no Control, cara? Do scroll. Então, ó, se você estivesse programando em Java, seria assim, né? Se tivesse. Não é Java, tá, galera? Tá? Ifstream. Não, string. Se fosse file é igual a new. Peraí, deixa eu arrumar minha cadeira aqui. New ifstring. E aqui entraria o que? Aqui entraria, no caso, o caminho do arquivo que estaria lendo. Lógico, não existe isso no Java, tá? Tô só te falando como é a estrutura aqui do C++. argv colchete 1, né? Se você olhar, olha a diferença dessa linha, que seria uma nomenclatura Java para uma nomenclatura do C++. Desculpa, galera. Tô morrendo, hein, galera? Aproveitem, perguntem. Ó, seria assim. Então, isso é um grande empecilho, porque nós temos um rebanho
de pessoas formadas em Java, em C Sharp, e que elas não entendem a nomenclatura do C++. Olha como que eu crio um objeto do C++. Repara, file é o nome praticamente da variável que eu estou criando. Mas aí eu meto um parênteses aqui e eu já coloco um argumento. Cara, é muito diferente. E essa file aqui, ó, é isso aqui. Então, isso faz com que muitos programadores apanhem no C++. Não é uma linguagem difícil, cara. Ela só tem suas particularidades. Legal, depois que eu tenho o arquivo, né, carregado aqui nesse objeto, eu crio uma string vazia. E então eu faço um while true, praticamente. Não, desculpa, um while com getLine. O getLine, ele acha, então, todas as linhas pelo fim de string. Né? Cadê? Aqui não tem. Legal, então eu vou ter que... Então esse getLine, ele vai achar isso aqui seguido de uma quebra de linha, /n. Quando ele achar isso aí seguido de um /n, ele vai falar assim, putz, isso é uma quebra de linha. E aí ele vai retornar a linha. Bom, e aí o que ele faz? Ele carrega a linha aqui dentro do str. Bom, se fosse um programador Java, como que esses caras fariam, né? Você tem que entender que eles fariam assim. Cara, eu fechei, né, cara? Bom, a minha decisão de fonte se mantém. Então, praticamente, eles, se fosse Java, como seria a nomenclatura? Ele criaria lá, então, string str, não é isso? Aí, ele colocaria, tipo assim, str vai ser, por exemplo, file.getLine, certo? Seria assim. E o while, por exemplo, né, str for diferente de null. E aí ele faria assim. E aí ele iria... Aí aqui ele iria dar um print. System.out.println. Certo? E aqui ele então iria colocar o str. Certo? E aí, naturalmente, depois ele ia repetir isso aqui embaixo. E vai. E vai. Certo? Então, assim que seria a programação em Java. E aqui seria a programação em C++. Bom, tem particularidades, lógico, tem particularidades. Mas repare que em Java você manipula o objeto mais fácil. É mais fácil você enxergar o objeto sendo manipulado. Entende? É uma grande vantagem do mundo Java. Aqui não, repare. Você está pegando a string. Deixa eu colocar aqui. Você está pegando a string vazia e você está passando ela como argumento para uma função. E essa função recebe o objeto arquivo e o objeto string. E ele preenche ali dentro para você. Lá dentro ele preenche para você. Então lá dentro dessa função ele preenche a string com o file. Faz todo o jabaculê. Você não consegue enxergar manipulação de objetos. E então você só tem muita chamada de função. Mas você não tem a manipulação do objeto. Isso faz com que o C++ seja menos intuitivo que o Java, menos intuitivo que o C Sharp, menos intuitivo, não sei não, do Python, tá? Porque quem fez o Python é apaixonado pelo estilo C++, estilo C++. E então ele escreve lá ali. Então compila e roda, você vai ver que ele vai imprimir um arquivo, legal? O comando TAC, ele é o contrário do cat. Entenderam a piada? Ó, TAC, né? Então você troca aqui por um C e troca aqui por um T. TAC. Cat, TAC, ó. C-A-T, cat. T-A-C, TAC. Opa! O TAC você
imprime ele invertido. Você imprime ele invertido do CAT. Basicamente isso. É útil, cara. Já usei uma ou duas vezes na minha vida. É útil, usei uma ou duas vezes na minha vida. Imagine que você tem um arquivo gigantesco. E você precisa ler esse arquivo gigantesco. Pô, cara. E agora? Bom, esse arquivo não existe no Debian 13, não existe mais, tá? Não existe. Pô, cara, agora eu lembrei, vou ter que mudar meu livro, hein? Isso aqui é do Debian até o 12. O sysctl.conf é um arquivo de configuração lá dos primórdios do Linux. Bom, vamos lá. O more funciona assim. Deixa eu reduzir minha tela aqui. Legal. More, tá? etc nettab, tá? Legal. Intertab. Legal? O arquivo é pequeno também. Eu vou abrir aqui então o etc passwd. Ó, veja. Ele leu na tela esse pedacinho e colocou para mim que isso aqui é só 16% do arquivo. Se eu quiser ler um pouquinho mais, eu pressiono uma vez o Enter. Ó, cada vez que eu pressiono o Enter, ele vai colocando mais uma linha. Tá vendo? Cara, o more é muito útil mesmo, cara. Quando o arquivo não é grande, você pode também, para você sair naturalmente ao que, tá? Você pode então ter um outro problema que você usa o more. Quer ver, ó? Legal. ls/bin, certo? E aí? Você viu? É só aumentar a tela. Meu amigo, tem muito servidor que a tela é isso aqui, cara. Tem muito servidor que a tela é isso aqui. E o page up, page down não funciona em todos os servidores, em tudo. Então você quer ver lá no começo, porra, como é que você faz? Você fez isso aqui, né? Preste atenção. Pipe more. Ele escreveu o começo. Rapaz, olha que coisa esquisita tem lá no início do meu sistema de arquivos, hein? Olha isso aqui, hein? Cara, eu desconheço isso aqui, cara. Já fiquei assustado. E aí eu vou pressionando Enter, ó. Como eu não tenho o final do arquivo, ele não me diz quantos %. Ele tá lendo da memória. Ele não sabe o final. Então ele não coloca porcentagem, né? Tem duas formas de você ler as coisas. Aonde você já tem tudo, então você começa a ler, então você sabe o final, você sabe quanto tem. Opção 2, você está lendo de um string. O string você nunca sabe quantos bits tem para ler. Tá? Eu ensino vocês a programar, mas no futuro. Hoje não. Eu nem caguei hoje, cara. Porra. Como é que eu... Pra sair é o que, tá? Aqui. Pressiona a letra aqui. Você sai. Do more. Legal? Legal. Beleza. Tá. Por isso que eu não vendo esse curso da Udemy, cara. Nem caguei hoje. Pô, não tem como ensinar a programar se eu não caguei, porra. outro arquivo que não tá mais no Linux, né? Que é o tal do syslog, né? Todo o mecanismo depois de uma falha de segurança no Linux, dentro do logger, fez, porra, uma reescrita do mecanismo de log do Linux. Então alguns arquivos deixaram de existir, porque decidiram, já que vão ter que reescrever a merda toda, já decidiram então melhorar, né? cd/var/log. Então, aqui, meu coleguinha, ficam então todos os arquivos de log, né? ls-l, h de humano, eu quero ver aqui em tamanhos de kbytes. 50 kbytes, 4 kbytes, é um diretório, né, gente?
50 KB, diretório, 1 megabyte. Tá vendo aqui, ó? dpkg.log. Olha o tamanho desse log. Bom, é um comando que eu vou ensinar a vocês mais para frente, mas eu já vou ensinar agora para vocês, já que nós estamos aqui, né? O readme logs. Tá bom, olha só. Vamos lá. Ó. Sudo tail. Na verdade, eu não precisaria de ser um super usuário, porque olha só, o R aqui, para others. Others tem um Rzinho, então eu não preciso de ser super usuário, tá? Quando que eu utilizo super usuário? Cara, você não utiliza super usuário a qualquer momento. Você tem que confirmar. Por quê? Você vai virar um preguiçoso, relaxado. E aí, quando você fizer a merda na infraestrutura, você vai quebrar a empresa que você trabalha. Então você não vai ser um merda relaxado, um bosta, tá? E você vai pensar bem, uso ou não uso o sudo? Para cada comando, tail-f, posso passar vergonha agora, né? Da onde eu estou, tem um arquivo dpkg, eu dei um tab, eu coloquei dp e dei um tab. Bem sugestivo para meus alunos, hein? DP, hein? DP, coleguinha, tab, passa pro próximo. Dá um enter. Então ele fica parado aqui. Ele fica parado aqui. Certo? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem um outro terminal. Sudo, isso eu preciso porque eu vou dar um update. Update, traço apt update traço y. Legal? Então ele vai tentar, não tem nada para fazer instalação, não tem nada de dpkg para colocar. Sudo apt install, por exemplo, nettools. Opa! Ó, tá vendo aqui? Tá andando? Tá vendo que ele andou? Pera aí. Então quer dizer que se alguma coisa é escrita nesse arquivo, ele fica com um cursor parado aqui esperando. E aí o que instala, joga no arquivo dos logs e eu vejo. É assim que você acompanha a execução de programas. No caso, eu estou vendo a execução do dpkg. dpkg é o mecanismo de instalação do Debian que vocês vão ver mais para frente. Então quer dizer que eu consigo acompanhar o que está acontecendo no meu Linux executando o comando tail, -f e o arquivo de log que eu quero. Exatamente. Ctrl C. Ctrl C. Você sai do tail. Então o tail serve para isso. Para você acompanhar os arquivos que se modificam com o passar do tempo. O log do PHP, o log do Apache, o log do Tomcat, o log do sistema. Tudinho você consegue acompanhar assim, usando o tail. O tail eu utilizo bastante, porque eu estou sempre acompanhando as merdas que estão acontecendo. Entendeu? Entendeu, coleguinha? Legal. Acho bom que tenha entendido. Espera aí. Vou coçar meu olho aqui. Vamos lá. O tail aqui. Precisou do sudo no tail para o syslog, porque no Debian 12 o syslog só pode ser lido pelo superusuário. Porque é baseado no syslog que o hacker consegue informações do seu Linux. Então ele não pode ser acessado por qualquer usuário. Então por isso que no caso aqui, eu achei o dpkg um risco de segurança, tá? Para mim aqui deveria ser um tracinho. Opa, aqui é o bootstrap. Mas não é o bootstrap do Linux do HTML não, tá? O bootstrap do sistema operacional. Aqui, ó. Esse R aqui eu tô achando um sacrilégio, cara. Que merda é essa daqui? O Journaling aqui, ó. Pô, com permissão especial. Ó, cara, que merda, hein, cara.
Já vou explicar o que é a permissão especial daqui a pouquinho. Beleza. Split. Split é quando você quer cortar um arquivo. Cara, isso aqui é importante, cara. Você tem um arquivo gigante, você quer cortar ele em partes. Então, split, traço L de lista, de linha, desculpe, 4 linhas. Um arquivo grande. E parte é o que ele vai colocar no nome do arquivo. Então, vai ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ah, não, desculpe aqui, ó. Parte A, parte B, parte C, parte D, parte... Entenderam? Aqui, ó. Parte A, parte B, parte D, parte... E aí ele vai colocar. Certo? Cara, isso aqui é importante pra caramba, porque você tem grandes arquivos gigantescos com, por exemplo, senhas vazadas e você quer analisar se na sua infraestrutura alguém está usando aquelas senhas, né? Então você pode particionar o arquivo em pedaços de 1.000.000, então 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de senhas separados, e aí você roda um teste no primeiro arquivo. Em vez de você rodar em 3, 4 milhões de senhas para você verificar se o usuário usou uma senha dessas vazadas, você vai só no primeiro 1.000.000, por exemplo. Corta ele em pedaços, né? Próximo vídeo vamos falar sobre editores vi Nano e o grande problema do mundo Linux e dos gatos pepinos. Até mais, tchau!